Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Bom dia, irmã Terezinha, irmã Marley, bom dia, que o Senhor abençoe a todos nós. Bom dia, irmã Francisca, sejam bem-vindas. Eu repreendo toda a distração da nossa vida nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Peço ao Espírito Santo de Deus que possa conduzir totalmente o estudo dessa manhã. Espírito Santo, eu dou total liberdade ao Senhor para agir em mim e através de mim na palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor Jesus seja levada em espírito e em verdade para o nosso conhecimento. Amém? Em nome de Jesus, vamos começar. Capítulo 15, estamos quase terminando o livro de Marcos, né? Para quem está aqui pela primeira vez, eu recomendo que você comece o estudo desde Mateus, do primeiro capítulo de Mateus, que o livro de Mateus foi um discípulo muito detalhista, né? Então, assim, tem uma explicação bem ampla, bem aberta mesmo dessas passagens que acabam se repetindo nos 4 primeiros livros, mas cada um com uma visão diferente. Então, eu recomendo que comece por Mateus, amém? E depois que terminar Marcos, né, que termina amanhã, nós vamos começar o Evangelho de Lucas. Olha que bênção. E para aquela irmã, para aquele irmão que sempre teve vontade de ler, né, a Bíblia, mas tinha dificuldade, então nós estamos tendo essa oportunidade junto, em nome de Jesus. Então vamos começar? Capítulo 15, versículo 1, diz assim: Jesus diante de Pilatos e sobre o silêncio com autoridade, que é o que Jesus nos ensina. Então o versículo de 1 a 5 diz assim, ó: Assim que amanheceu, os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes dos judeus e com os mestres da lei, e com todo o conselho superior, e fizeram os seus planos. Eles amarraram Jesus e o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos perguntou: Você é o rei dos judeus? Quem está dizendo isso é o Senhor, disse Jesus. E os chefes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. Então, Pilatos fez outra pergunta: Você não vai responder? Veja quantas acusações estão fazendo contra você. Porém, Jesus não disse mais nada e Pilatos ficou muito admirado com isso. Então, aqui, do versículo 1 ao 5, nesse primeiro contexto que nós temos, Jesus, então, ele é levado e entregue aos governadores, né? Ao governador romano ali, no caso é Pilatos que está citando aqui. Então, ele é acusado pelos principais líderes religiosos, mas ele faz o quê? O que Jesus faz recebendo todas aquelas acusações? Jesus fica em silêncio diante das falsas acusações. Entende que ele está sendo acusado de mentiras. Então, o que nós aprendemos aqui nessa parte com Jesus? Que nem sempre precisamos responder todas as críticas que as pessoas fazem para nós. Entende? Nós não devemos perder tempo da nossa vida querendo justificar o que não precisa ser justificado. Então, se alguém te critica, se alguém te traz uma mentira, você não precisa ficar perdendo tempo em querer explicar para aquela pessoa que o que ela está dizendo não é verdade. Olha o exemplo que o Senhor Jesus nos trouxe aqui. Diante de tantas acusações, ele se manteve em silêncio, tá? Então, Jesus ensina que a verdade e o caráter falam muito mais do que palavras, né? Que é o quê? É a sua conduta, o seu posicionamento. Então, em um mundo que nós vivemos hoje, de tantos ataques com redes sociais, né? Reações impulsivas que a pessoa, ela nem espera você acabar de falar, ela já está respondendo ali com uma resposta impulsiva. Nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, o silêncio com propósito pode ser um sinal de maturidade espiritual. Então pensem nisso, pensem com amor,
Não fiquem perdendo tempo de querer justificar o que não precisa ser justificado, tá bom? É isso que nós aprendemos aqui com Jesus. O silêncio. Deixa a pessoa falar sozinha. Ela está mentindo sobre você, então não precisa ficar justificando, tá bom? Do versículo 6 ao 15, Cora vai trazer para nós sobre que Jesus é condenado à morte e a troca, né, entre Barrabás e Jesus, que é uma injustiça ali, houve uma escolha injusta, uma escolha popular. Quando diz assim, ó, versículo 6. Em toda a festa da Páscoa, o governador costumava soltar um dos presos a pedido do povo. E naquela ocasião, um homem chamado Barrabás estava preso na cadeia junto com alguns homens que tinham matado algumas pessoas numa revolta. A multidão veio e começou a pedir que, como era de costume, Pilatos soltasse um preso. Então ele perguntou: Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Ele sabia muito bem que os chefes dos sacerdotes tinham inveja de Jesus e que era por isso que o haviam entregado a ele. Mas os chefes dos sacerdotes atiçaram o povo para que pedissem a Pilatos que, em vez de soltar Jesus, ele soltasse Barrabás. Pilatos falou outra vez com o povo. Ele perguntou: O que vocês querem que eu faça com este homem, que vocês chamam de rei dos judeus? E eles gritaram: Crucifica! Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritaram ainda mais alto: Crucifica! Crucifica! Então Pilatos, querendo agradar o povo, soltou Barrabás, como eles haviam pedido, e depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Jesus. Olha só. Aqui nós vimos e nós entendemos claramente que o povo escolhe libertar Barrabás, um criminoso, porque é isso que Barrabás foi naquele tempo, um criminoso, e crucificar Jesus, né? Então Pilatos faz o que aqui? Pilatos cede à pressão popular, mesmo sabendo que os sacerdotes tinham feito aquilo de entregar Jesus porque os sacerdotes tinham inveja de Jesus. Pilatos sabia disso, que os sacerdotes tinham essa inveja, né, de Jesus. E o povo ali, eles injustamente condenaram Jesus. O que a gente vê aqui, né? O que esse texto nos ensina? As multidões também erram por influência de um governador, por influência de uma autoridade, né? Então, nós precisamos entender que o que é popular nem sempre é justo. O que é popular nem sempre é justo. Não é porque está acontecendo um evento popular que ali está havendo justiça, não. É preciso ter cuidado, é preciso orar, pedir discernimento a Deus diante de todas as coisas. Aqui, nesse fato, aqui, nessa palavra do Senhor, Pilatos representa quem sabe o que é certo. Pilatos aqui representa um posicionamento de quem sabe o que é certo, mas ele prefere fazer o que aqui? Agradar os outros. É isso que Pilatos prefere. Ele prefere agradar os outros para quê? Para manter a boa posição que ele ocupava. Só por isso. Porque se Jesus foi levado até ele, é porque ele é uma autoridade ali do povo. E como autoridade, ele representa o que é correto. Teria, né, que apresentar o que é correto, o que é certo, o que é justo, não é verdade? Só que não é isso que ele faz ali. Ele prefere agradar o povo que estava todo alvoroçado ali, porque estava debaixo de influência, né, dos fariseus, dos mestres da lei. O povo estava contaminado. Então, eles
levam Jesus ali a ser condenado e soltam um criminoso. E isso nós vemos até nos dias de hoje, né? Quantos casos nós vemos na justiça que inocentes vão para a cadeia e criminosos são soltos? Não é verdade? Então, guarda isso que eu vou falar para você. Não devemos viver em função da aprovação dos outros. Não. Nós não devemos viver em função de buscar a aprovação dos outros. Porque a verdadeira justiça começa quando nós escolhemos agradar a Deus. É isso que nós precisamos fazer. Agradar a Deus, mesmo que desagrade o mundo. Mas nós precisamos agradar a Deus. Esse é o nosso propósito. Esse é a nossa jornada de vida. Essa é a caminhada que nós temos que nos posicionar para que a gente faça ela com amor, com fé, sem nos desviar, entende? Então, o que nós precisamos, em nome de Jesus, é parar de buscar a aprovação dos outros. A partir do momento em que você começar a buscar somente a aprovação do Pai, a aprovação de Deus na tua vida, tanta coisa vai mudar. Vai ser uma virada de chave muito grande na sua vida. Você vai parar de se preocupar com o que os outros acham, com o que eles pensam, com o que eles vão pensar. Deixa eu te falar uma coisa. Se tudo que você faz é bom para as pessoas, agrada o coração de Deus, se tudo que você faz, você sente no teu coração que o Senhor se agrada com o teu estilo de vida que você está levando, para de se preocupar com as pessoas e busca a tua paz. Busca a paz do teu coração, que é viver agradando a Deus. Amém? Porque as pessoas nos traem. As pessoas nos enganam. As pessoas sempre vão trazer coisas para a nossa vida para nos desestruturar. E sabe quais são as pessoas que fazem isso? As pessoas que têm brechas e o inimigo entra e usa ela para atacar você. E se você não tiver posicionado, com certeza você vai ficar todo desequilibrado, desequilibrada. Por isso é importante buscar intimidade com o Senhor. Buscar o teu momento de oração todos os dias, fazer o que você está fazendo aqui. Buscar o entendimento da palavra, entender a palavra de Deus escrito nas Escrituras Sagradas. Amém? Agora, do versículo 16 ao versículo 20, vai trazer o fato quando os soldados zombam de Jesus, né? Que houve ali uma zombaria dos soldados que provocaram uma humilhação com Jesus, que foi quando ele disse assim, ó, a palavra de Deus diz assim: Aí os soldados levaram Jesus para o pátio interno do palácio do governador e reuniram toda a tropa. Depois, vestiram em Jesus uma capa vermelha e puseram na cabeça dele uma coroa feita de ramos e de espinhos. E começaram a saudá-lo, dizendo: Viva o Rei dos Judeus! Batiam na cabeça dele com um bastão, cuspiam nele e se ajoelhavam fingindo que o estavam adorando. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Aqui, nós vimos que, vocês vê que eles fizeram um ato aqui, né? Apesar da humilhação de terem batido nele, cuspido nele, eles se ajoelharam, mesmo sem saber o que eles estavam fazendo. Eles se ajoelharam ali diante de Jesus. Quanta maldade, né? Jesus, quanta maldade, misericórdia, Senhor. Quanta dureza de coração, quanta cegueira espiritual. E olhando o mundo hoje, a gente vê ainda muito isso, muito mesmo.
Então aqui Jesus é vestido com um manto púrpura. Ele é coroado com espinhos, né, ali. E ele é ridicularizado como um rei. Aqueles homens ridicularizavam Jesus como um rei porque eles estavam cegos espiritualmente. Mas Jesus é o rei. Ele era e é o rei e sempre será. Então aqui nós vemos que Jesus suportou toda aquela humilhação voluntariamente. Jesus viveu aquela humilhação voluntariamente ali, ele se entregou quando ele foi preso. Ele não resistiu à prisão, ele não foi rebelde, ele não demonstrou rebeldia, ele não reagiu com vingança a tudo aquilo que estavam fazendo com ele, mas ele reagiu com amor. Então, aprendam isso. Aprendam com essa passagem das Escrituras Sagradas. Aprenda que quando nós formos ridicularizados por nossa fé, quando alguém nos ridicularizar, lembremos que Jesus passou por isso primeiro. Jesus passou por isso primeiro. Então, por que nós achamos que nós temos o direito de passar de uma forma melhor do que ele? Entende? Ele não revidou com nenhuma palavra, ele não revidou com força física. Jesus nos capacita a responder, sabe como aqui? Com isso que nós acabamos de ouvir, com o perdão. Jesus nos capacita e nos ensina a perdoar quando nós formos criticados, quando nós formos humilhados, ridicularizados pela nossa fé, pela fé que nós servimos, pela fé que nós carregamos em nós. Então é o que temos que fazer, não é? Perdoar a todo aquele que faz isso contra nós, assim como fizeram com Jesus. Demonstrar esse amor através do perdão. É isso que nós temos que fazer. Nós não devemos e não podemos ter um comportamento diferente do que esse que Jesus teve. Olha só. Você pode estar pensando assim: ah, mas eu não sou Jesus? Eu tenho os meus sentimentos? Mata o teu ego. Mata o teu orgulho. Pega o teu orgulho, embola ele assim, ó, e joga ele fora. Pisa nele. O orgulho vai te levar para onde? Para ter uma vida humanamente superior aos outros, querendo ter razão em tudo e recebendo o inferno como condenação? É isso que você quer? O orgulho não vai te levar para lugar nenhum. O ego seu ferido não vai te levar para lugar nenhum. Você precisa de ajuda. Você precisa buscar ajuda espiritual para que você receba cura das feridas da sua alma, cura espiritual, cura dos seus traumas, traumas de rejeição, de abandono, trauma de alguma injustiça que você passou na sua infância ou na sua adolescência. Não vale a pena carregar nenhum sentimento contrário que não seja o amor de Jesus, que não seja o que nós estamos aprendendo aqui, não vale a pena. Se você busca a salvação, você tem que matar todos esses sentimentos que corroem a tua alma, que faz você querer ter razão diante das coisas, ao invés de ter paz. Então, se hoje você busca ter razão, ao invés de ter paz, você precisa ser curado. Você precisa de cura. Tem feridas na tua alma que está te impedindo de que você viva o propósito de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, abre o teu coração. Deixa o Espírito Santo agir em você. Deixa o Espírito Santo de Deus te tratar. Em nome de Jesus. Lembre-se de toda essa humilhação que Jesus passou. Você acha que Jesus não chorou?
Assim como a gente chora, claro que ele chorou. Quando ele foi orar no jardim de Getsemane, ele confessou aos discípulos que a tristeza era tão grande que parecia que ia matar ele. E nós também sentimos tristeza. Nós também choramos. Mas o que Jesus fez? Jesus foi orar, foi buscar a presença do Pai. E é isso que ele nos ensina. Que nós temos que buscar a presença de Deus nos nossos momentos de tristeza, de medo, de aflição, de humilhação. No momento que nós estamos nos sentindo injustiçada porque alguém nos criticou ou nos ridicularizou. Mas entenda uma coisa de todo o coração. Quando você receber uma crítica, analisa se não é verdade. Se for verdade, busca a sua cura antes de ficar remoendo aquilo que a pessoa falou. Porque quando você reconhece uma verdade que foi dita para você, você se cura mais rápido. Você tira a legalidade da mão de Satanás mais rápido para ficar te atormentando com aquilo. Amém? Vamos continuar aqui. Agora do versículo 21 ao versículo 32. Vai falar para nós sobre a crucificação de Jesus, que é um sofrimento físico e espiritual. Quando diz assim, ó, versículo 21. No caminho, os soldados encontraram um homem chamado Simão, que vinha do campo para a cidade. Esse Simão, o pai de Alexandre e Rufo, era da cidade de Cirene. Os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus e levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Queriam dar a ele vinho misturado com um calmante chamado mirra, mas ele não bebeu. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados para ver qual seria a parte de cada um. Eram 9 horas da manhã quando crucificaram Jesus. Puseram em cima da cruz uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele, o rei dos judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, e assim se cumpriu o que as escrituras sagradas dizem, ele foi tratado como se fosse um criminoso. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam assim: Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias? Pois desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei também caçoavam dele, dizendo: Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Vamos ver o Messias, o rei de Israel, descer agora da cruz, e então creremos nele. E os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Olha só. Aqui no Evangelho de Marcos traz para nós relatos um pouco mais expressivo em diferença de palavras com o Evangelho de Mateus, porque aqui então no começo relata que um homem chamado Simão que vinha do campo para a cidade. Mateus relata somente assim, um homem chamado Simão. Aqui o Evangelho de Marcos já diz, e esse Simão, pai de Alexandre e Rufo, era da cidade de Cirene. Então aqui já o Evangelho de Marcos retrata até o nome dos filhos, né? Desse homem chamado Simão, que ajudou Jesus a carregar a cruz. Por isso é importante fazer a leitura do Novo Evangelho, do Novo Testamento, do início ao fim. Mesmo que os textos são repetitivos, de certa forma é bom para que você releia, né? Para que você ouça repetidas vezes, mas você vai começar a ler e vai entender que cada um teve uma visão de um ângulo diferente, tá? Que é onde testifica o acontecimento daquele tempo.
quando Jesus esteve aqui entre os homens. E também, o que nós vimos aqui? Quanta hipocrisia, né? Quanta cegueira espiritual daquele povo, principalmente dos que tinham inveja de Jesus, que eram os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei. É muito triste isso, até hoje nós vemos, né? Isso. Então aqui nesse trecho nós vimos que Jesus é crucificado entre dois ladrões, certo? E ele é zombado pelos líderes, pelos soldados e até pelos que estavam ali sendo crucificados junto com ele. Então, o que nós aprendemos aqui? O que nós podemos tirar para o nosso conhecimento, para guardar para nós, para o nosso dia a dia? Jesus foi tratado como o pior dos criminosos. Ele foi maltratado. Que nós nunca nos esqueçamos disso. Ele foi humilhado. Apesar de ser o único inocente ali, dentre os três, naquele evento de crucificação, Jesus ainda assim se manteve em silêncio. Então ele foi tratado como o pior dos criminosos ali naquele momento, tá bom? Muitos só acreditariam nele, muitos só acreditariam que ele era o Cristo se ele fizesse milagre ali na cruz. Era isso que eles falavam. Faz um milagre aí, desce daí, você não salvou tantas pessoas, salve a si mesmo. Era isso que o povo falava, né? Com esse tom irônico de zombaria. Mas eles não sabiam que o milagre maior de todos era ele permanecer na cruz. Era ele ficar na cruz. Por amor a nós. Esse foi o maior milagre, e não ele ter descido da cruz. Então, às vezes, nós queremos que Deus prove, nós queremos que Deus prove para nós o seu poder, nos livrando da dor. Não é? Quantas vezes você pode ter feito uma oração assim? Se o Senhor é Deus, me tira dessa dor. Mas saiba você que a dor é um processo que o Senhor está te treinando, que Ele está te esticando ou te espremendo para que você solte o óleo para você ir para um próximo nível de conhecimento, um próximo nível espiritual. O maior milagre que existe é Ele nos sustentar todos os dias. É o amor de Deus nos sustentar todos os dias. Esse é o maior milagre. Então, olha só, às vezes nós queremos que Deus nos prove e nos tire da dor que nós estamos passando, mas nem sempre vai ser assim. Nem sempre vai ser assim. Olha como isso é forte. O maior milagre é Ele nos sustentar no meio dela, no meio da nossa dor. Tá passando pela dor? Deus está te sustentando. Você não está sozinho. Tá vivendo num deserto, numa escassez? Mantenha firme em Deus. Ele vai te sustentar. Você vai passar. Tá passando por um momento de dor, de percas materiais, por luto, seja qual for a sua dor. O maior milagre é você deixar Deus passar junto com você por esse período de dor, por esse deserto, por essa tempestade, seja o que for. Deixa Deus estar junto de você. Deixa o Senhor agir na tua vida. Deixa Ele te conduzir. Não queira fazer as coisas pela força do seu braço. Todas as vezes que você fizer as coisas pela força do seu braço, não vai ser bom. Não vai dar certo. Você vai atrasar o teu tempo de chegar onde você tem que chegar. Você vai se frustrar, vai ficar sentindo dor por mais tempo. Porque não é a força do teu braço, é o poder de Deus que faz. Entende? É o amor do Pai que te trata, que te leva, que te ensina, que te dá, mas que também tira, se precisar. Deus dá e Deus tira tudo de quem Ele quer, quando Ele quer, aonde Ele quer. Não se esqueçam disso.
Deus pode dar toda a riqueza para um homem. Se esse homem começar a amar mais a riqueza do que o próprio Deus, ele perde tudo. Ele perde tudo. Porque Deus tira. Para ensinar para ele que ele não deve amar o dinheiro. Tem que amar o Senhor. Então, mais uma vez, lembrando quem já ouviu e falando para quem está aqui pela primeira vez. Deus em primeiro lugar. Todas as outras coisas vêm depois. O dinheiro é muito importante para o nosso sustento. O dinheiro, ele é importante para que tenhamos uma vida digna, uma vida com o mínimo necessário, uma vida de conforto. Mas nós não devemos amar o dinheiro mais do que a Deus. Nunca. Deus não nos proíbe de termos riquezas, não. Mas nós não devemos amar mais os bens materiais do que o Senhor. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon é o único Deus comparado na Bíblia ao nosso Deus. Por quê? Porque o dinheiro engana o coração do homem. Tá bom? Então chama o Pai para passar junto com você todos os obstáculos, todas as dificuldades da sua vida. Amém? E deixa eu te falar uma coisa que o Espírito Santo me trouxe agora. Por favor, não sejam ingratos. A ingratidão te traz uma queda muito grande. Não seja ingrato. Não queira pensar você que as pessoas têm que estar disponível para você o tempo todo, porque as pessoas, elas sempre vão te ajudar até o tempo em que o Espírito Santo entender que você já pode caminhar sozinha e que você deve caminhar sozinha, porque sozinha que eu digo sem depender de ajuda humana, porque chega um período que o Senhor te conduz, porque você tem que se posicionar diante dele, entende? Então, se você precisa ser tratado, se você precisa ser curada, na parte emocional, na parte espiritual, você precisa de um tempo de alinhamento, que você busque alguém que te encaminhe ao Senhor, que você busque uma pessoa posicionada em Cristo para que ela também te posicione em Cristo. Mas vai chegar um tempo que é necessário que você caminhe com Cristo totalmente. Porque é o Senhor quem te guia, é Ele quem te conduz, é Ele quem te dá direção. É Ele que vai falar no seu coração que você vai sentir paz, entende? Porque vem de dentro de você, tá bom? Você vai ter a certeza que é Deus quem fala com você. É sobre isso. Agora, do versículo 33 ao 34, vai trazer para nós sobre a morte de Jesus, abandono e redenção. Quando diz assim, ó, ao meio-dia começou a escurecer. Que hora, gente? Meio-dia. Ao meio-dia começou a escurecer. Então observa muitas vezes no seu dia o que acontece com você ao meio-dia. O mundo espiritual tem uma força muito grande nesses horários. 9 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde. Começa a observar. Se você está num tumulto, se você está numa aflição, se aconteceu algum problema, ora. Vou ensinar você a fazer uma coisa que no começo da minha jornada cristã me alinhou muito. Foi uma das coisas que me alinhou bastante. Até hoje, de 3 em 3 horas, começando às 6 horas da manhã, até às 9 horas da noite, o meu despertador toca. 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas da tarde e 9 horas da noite. Eu vivo um ciclo de 3 em 3 horas de alarme no meu celular, me lembrando que eu preciso glorificar o nome do Senhor, aonde eu estiver. Eu posso estar tomando café com uma pessoa. Então, desperta, eu desligo e já falo.
glorifico o nome do Senhor porque eu te amo e a minha vida é conduzida pelo Senhor. Se eu estiver em um café, se eu estiver sozinha em um lugar sozinha, então ali eu faço uma oração de agradecimento pelo que eu estou fazendo. Naquele momento, seja o que for. Se eu estou estudando, eu agradeço porque eu estou estudando. Se eu estou fazendo um atendimento, eu agradeço pelo atendimento. Entende? Se eu estou comendo, eu agradeço porque eu estou comendo. Pratique isso. Você vai ver como que você vai começar a se blindar e se posicionar de uma maneira mais firme diante do Senhor. Todo o tempo você vai ser lembrada. Depois você me traz a experiência que você vai viver. Vamos voltar aqui à leitura. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Olha o número 3 de novo. Às 3 horas da tarde, que hora? 3 horas da tarde. Jesus gritou bem alto. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram, escute, ele está chamando Elias. Alguém correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber e disse, esperem, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Aí Jesus deu um grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. O oficial do exército romano que estava em frente da cruz, vendo Jesus morrer daquele modo, disse, de fato, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres também estavam ali olhando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, que era mãe de José e de Tiago, o mais moço. Essas mulheres tinham acompanhado e ajudado Jesus quando ele estava na Galileia. Além dessas, estavam ali muitas outras mulheres que tinham ido com ele para Jerusalém. Aqui nessa parte, às 3 horas da tarde, como nós vimos, Jesus clama, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? E depois Jesus morre. E o véu do templo se rasga. O que nós aprendemos aqui com isso? Jesus se manteve em silêncio, não foi? Até o momento exato da morte dele, que foi quando ele clamou a Deus. E com a morte de Jesus, o véu do templo se rasgou. Assim diz as Escrituras. Então aqui Jesus experimentou o peso total do pecado e da separação para nos reconciliar com o Pai. Foi isso que Jesus fez por amor a nós. Ele experimentou todo o peso do nosso pecado. Ele quebrou toda a separação que tinha entre o homem e Deus. E ele nos reconcilia com o Pai. O véu rasgado representa que Jesus nos deu ali, naquela hora, um acesso direto a Deus por meio do sacrifício dele naquela cruz. É isso que traz para nós. Hoje nós podemos sentar e orar e colocar a Deus, Pai, olha para mim, Senhor, cuida de mim, toca no meu coração de forma profunda, fala comigo, Senhor. Nós temos hoje esse acesso direto ao Espírito Santo de Deus, porque Jesus levou os nossos pecados naquela cruz e o véu se rasgando ali, o véu do templo se rasgando, significa que nós temos acesso ao Pai. Nós não precisamos mais de sacerdote para fazer isso por nós. Nós não precisamos de buscar mais os mestres da lei, como naquele tempo era preciso que fizesse, para que o povo tivesse acesso a Deus. Não, nós não precisamos mais. O nosso acesso hoje é direto, é joelho no chão, é oração, é lágrima caindo, rasgando o nosso coração, é clamando a Deus por socorro, pedindo por misericórdia diante das nossas dores, diante dos nossos medos, é gritando, eu não aceito sentir medo,
Eu não aceito carregar o medo no meu espírito, na minha alma, porque o medo não vem do Senhor. Me ensina a orar mais, meu Deus. Me enche de fé. Me ensina, me dá um posicionamento. Afasta de mim tudo que me afasta do Senhor. Pede por isso. Afasta de mim tudo que me afasta do Senhor. Tira as escamas dos meus olhos. Abre os meus ouvidos para te ouvir. Quebra o meu coração. Me esmaga, me espreme. Pede para o Senhor te forjar na presença dEle. Quantas vezes eu orei desse jeito? Eu me permiti ser esmagada, ser espremida, ser esticada. Se permita ser tratada por Deus. Mas você precisa confessar ao Senhor que você permite isso, entende? Você precisa abrir a sua boca e confessar em voz alta que você se permite ser tratada. E depois da oração, depois da sua confissão que você precisa de Deus, que você é dependente dele, você deve buscar ajuda de quem pode te ajudar. Humanamente falando, busque na sua congregação, busque na sua igreja, busque quem pode te ajudar, entende? Uma pastora, um pastor, quem você sente confiança, busque ajuda. Busque um atendimento, busque uma orientação. Não sabe o que fazer porque você não consegue ouvir a voz de Deus, você tem dúvida se é o Senhor que fala? Busque orientação, busque alguém para orar com você, entende? Uma pessoa que está posicionada em Cristo. Amém? Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Se em tudo que nós estamos aprendendo, se você tiver alguma dúvida, se está ficando alguma dúvida no teu coração, me chama no particular por mensagem e eu vou orar com você, para que você consiga quebrar o seu coração diante da presença do Pai. Então, aqui, diante da morte de Jesus, nós aprendemos que não há mais barreiras entre nós e Deus. Não há mais barreira entre nós e o Senhor. Pela cruz nós temos acesso livre à graça do Pai. Não é por merecimento, mas por amor. Pelo amor que Jesus tem por nós. Não é que ele teve, ele tem até hoje. Porque ele é o mesmo. Ele não mudou e nunca vai mudar. Amém? O último trecho agora, do versículo 42 ao 47, traz para nós sobre o sepultamento de Jesus, traz para nós sobre a honra em meio à dor, quando diz assim, ó: já era quase noite quando chegou José, que era da cidade de Arimateia. Ele era um homem importante e fazia parte do conselho superior. José também esperava a vinda do reino de Deus. Era o dia da preparação, isso é, a véspera do sábado. Por isso José, tomando coragem, foi falar com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus já estava morto. Chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que Jesus tinha morrido. Depois de receber a informação do oficial, Pilatos entregou a José o corpo de Jesus. José comprou um lençol de linho, tirou o corpo da cruz e o enrolou num lençol. Em seguida, pôs o corpo num túmulo cavado na rocha e rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, estavam olhando e viram onde o corpo de Jesus foi colocado. Então, José de Arimateia, que fala aqui nesse início, né, no versículo 42, 43, José de Arimateia era um homem rico daquela cidade. Ele era um homem importante porque ele fazia parte do Conselho Superior. O que é o Conselho Superior? É o Sinédrio. Ele fazia parte do Sinédrio ali, junto dos fariseus. E ele perde o corpo de Jesus
para sepultar o corpo de Jesus com honra, com respeito. E mulheres fiéis a Jesus também observavam o local. Obrigada, Jesus. Obrigada. Aqui mostra que esse homem, José de Arimateia, um homem rico, levou o corpo de Jesus em honra e respeito a ele para ser sepultado, porque apesar dele ser um membro do Sinédrio, apesar dele fazer parte ali de um conselho superior, ele sentiu amor por Jesus a não deixar o corpo de Jesus ali jogado junto com os outros, a não deixar o corpo de Jesus ser jogado em uma vala amontoado de ossos, entende? Então nós precisamos entender que mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, escuta isso que eu estou te falando, mesmo nos momentos mais difíceis da tua vida, há pessoas dispostas a te honrar, assim como José de Arimateia honrou Jesus ali. É só você quebrar o teu coração e observar. Não endureça o teu coração no momento de dificuldade. Não endureça o seu coração no momento difícil da tua vida. Permita que o seu coração seja quebrantado para você enxergar que nos momentos difíceis da tua vida haverá pessoas dispostas a te honrar. Entende? Isso vai acontecer na nossa vida, assim como aconteceu na vida de Jesus. Essas pessoas dispostas a te ajudar, a estender a mão para você no seu momento de dificuldade, vai existir. É só você abrir os seus olhos e abrir o seu coração e não endurecer o seu coração. Amém? A fidelidade silenciosa dessas mulheres ali, que trouxe para nós Maria Madalena e Maria, mãe de José, elas tiveram ali um posicionamento de fidelidade a Jesus. Fidelidade silenciosa dessas mulheres naquele momento contrasta com a fuga dos discípulos, entende? Elas tiveram um posicionamento oposto ao posicionamento dos discípulos. Os discípulos fugiram e elas permaneceram ali. Foram fiéis. Acompanharam até o momento do sepultamento de Jesus. Então, nunca subestime o poder de uma atitude sua. Nunca subestime o poder de uma atitude sua, mesmo se for de forma silenciosa. Mas se você tiver em fé, posicionada, não subestime a sua fé silenciosa. Honrar Jesus com respeito, honrar Jesus com fidelidade, honrar Jesus com coragem, ainda vai fazer muita diferença. Faz toda a diferença na sua vida. É preciso clamar, é preciso gritar se você sentir que precisa, é preciso chorar. Quebra o teu coração. Lembra de tudo que nós estamos ouvindo aqui, ó, tudo que nós estamos aprendendo. Tudo que Jesus passou. Por que que nós achamos que nós temos direito de ser menos humilhados? Olha o que Jesus passou. Que o nosso coração seja mais quebrado nesse dia de hoje do que ontem. Que o nosso coração seja esmagado. Que todo orgulho caia por terra em nome de Jesus. Que o seu ego pisa no teu ego. Todas as vezes que você quiser responder de forma que você grita, é o teu ego que está gritando. Para com isso. Para que isso? Tenha paz. Não queira ter razão. Tenha paz. Se você tiver paz, pensa comigo, a tua vida flui. Se você buscar mais a paz do que ter razão, a tua vida flui. As coisas acontecem. A programação do seu dia flui. Se você quer ter razão, você vive distraída.
Começa a fazer uma coisa, dali a pouco você está em outra e depois em outra. Aí quando você olha, você deixou duas coisas para trás. Mente acelerada, não está com foco. Busque a tua paz ao invés de ter razão em tudo. Tá bom? Em nome de Jesus. Ah, mas você não sabe o quanto eu fui criticada. Para. Lê de novo. Assiste de novo esse estudo. Ah, mas estão falando mentira de mim. Você já esqueceu que tudo que Jesus passou, tudo que falaram foi mentira contra ele? Não queira se justificar. Tudo aquilo que você empenha força para justificar significa que você está querendo se livrar de uma culpa. Então, se você não tem culpa, por que você quer justificar? Para de perder tempo com mentira que os outros estão falando. Agora, se a pessoa está falando a verdade, vou repetir mais uma vez. Se trata. Opa, incomodou. Então é porque a pessoa está falando verdade. Não, então eu vou entrar em oração. Pai, em nome de Jesus, eu reconheço que aquilo que a pessoa falou me ofendeu. Então é porque eu preciso ser tratada. Me trata, Pai. Em nome de Jesus, eu abro meu coração para o Senhor me forjar. Porque eu não quero mais sentir essa coisa ruim. Porque o que ela falou é verdade, eu carrego isso comigo. Reconhece logo. Quanto mais rápido você reconhecer o teu erro, mais rápido você é tratada para viver na presença do Senhor e viver o teu propósito. Fazer o que Jesus quer que você faça, entende? Em nome de Jesus. O que nós aprendemos aqui hoje em Marcos, no capítulo 15? Jesus sofreu injustamente, certo? O que isso traz para nós numa aplicação? No nosso tempo de hoje, no que nós vivemos. Injustiças existem e sempre vai existir, mas não anula e nunca vai anular o plano de Deus na nossa vida. Nenhuma injustiça vai anular o plano de Deus na sua vida. O que você precisa ter é posicionamento diante dele. Certo? O que mais nós aprendemos aqui? Jesus suportou a cruz em silêncio. Certo? Nós vimos isso aqui. Então, o que traz para nós? Nem toda batalha é vencida com palavras. Nem toda batalha é vencida com o esforço de você ficar falando, guerreando com as suas palavras. Muitas vezes, nós vamos vencer, na maioria delas. Nós vamos vencer a batalha como? Com fé e obediência. Fé e obediência. Posicionamento diante do Senhor. Se acontecer o arrebatamento daqui a pouco, hora que acabar essa live, você vai ser salvo? Pensa nisso. Se você tem dúvida, sai correndo para buscar a tua salvação. Se posiciona o quanto antes. Entrega a tua vida para Jesus. Entrega declarando em público. E entrega a sua vida para Jesus no batismo das águas. Viva em posicionamento. Todos os dias. Nós temos que viver o dia de hoje como se fosse o último dia da nossa vida, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que isso vai acontecer. Amém? Outra coisa que nós aprendemos aqui. Jesus foi rejeitado pelos homens, certo? Jesus foi rejeitado pelos homens. Nós também somos rejeitados pelos homens até hoje. Por isso nós não devemos querer viver buscando a aprovação dos homens e muito menos agradando os homens. Nós temos que buscar o agrado de Deus, agradar o Senhor e a aprovação do Senhor. Simples assim. Nós devemos ter pelos outros respeito, amor, ajudar, conduzir, orientar, mas não buscar aprovação e nem buscar agradar. Porque nem Jesus agradou a todos. Quem sou eu para agradar a todos? Quem somos nós achando que nós vamos agradar a todos? Não, nós não vamos agradar a todos. E se você chegar num nível de querer agradar mais os outros do que a Deus, cuidado. Porque você está trocando essa pessoa por Deus. E isso não pode. Está errado. Cuidado. Vigia. Está adorando mais a pessoa do que o próprio Deus? Está errado. Tá bom? Então Jesus foi rejeitado pelos homens, certo? O amor de Deus não depende da nossa aceitação. Ele nos ama até o fim. Deus nos ama até o fim. Busque o Senhor. Viva em posicionamento. Jesus morreu, certo?
nós vimos aqui. O que aconteceu quando Jesus morreu? O véu do templo se rasgou. Foi isso que nós vimos aqui. E com a morte de Jesus, abriu o caminho. Jesus abriu o caminho para nós termos a nossa comunhão direta com Deus. O nosso acesso direto com Deus. Foi isso que aconteceu com a morte de Jesus. Então, o acesso ao Pai foi garantido. Então, viva com reverência. Viva com reverência, viva com fé, viva com liberdade espiritual. Foi por isso que Jesus morreu naquela cruz, para que você tenha acesso direto ao Pai. Entende? Você só precisa declarar através da sua oração. O que é que você está carregando no teu coração? Qual é o desejo do teu coração diante de Deus? Aonde você quer estar? O que você quer viver? O que você quer buscar? Qual é a sua dúvida? Tá com medo? O que é que está te trazendo medo? Para pensar. O que é que está te trazendo medo? Hoje você sente medo por causa do quê? Quem sente medo hoje? Escreve para mim. Se sente à vontade. O que te traz medo hoje? Faz uma análise no teu coração, na presença de Deus. O que é que te traz medo hoje? Medo do quê? Qual o medo que você carrega? Como chama o teu medo? Porque todo medo tem um nome. Entende? Qual é o medo que você está carregando? É o medo de faltar alimento? Quem provê? Deus é provedor. Então você deve orar ao Senhor. Deus usa pessoas para te alimentar. Deus toca no coração de pessoas para que leve o alimento até sua casa, até você. Qual é o medo que você carrega? É o medo de viver sozinha? De verdade, nós nunca estaremos sozinhos, porque o Espírito de Deus está em nós e sobre nós quando você aceita Jesus como seu Salvador. Entende? E Deus vai cuidar de você sempre, todos os dias, o tempo todo. E aí você deve buscar a presença do Senhor onde mais? Em uma comunidade? Você deve buscar a presença do Senhor Jesus servindo em uma igreja? Entende? Vamos levantar uma oração? Vamos levantar um tempo de oração? Irmã Dilma, o Senhor Jesus recebe todos, desde que você entregue a vida a Ele. Não importa como você está. Não importa como você está. A partir do momento em que você entrega a vida a Jesus, que você reconhece que Ele é seu único Senhor e Salvador, Ele vai começar a te tratar. Então, quando você entrega a sua vida a Jesus, através da confissão, através do batismo das águas, você deve ir como você está. E todo o resto Ele vai te tratar. O Senhor vai tratar você. Ele trata todos nós. Quando eu fui batizada, eu estava começando tudo. A única certeza que eu tinha é que eu queria fazer o que era passar. A única certeza que eu tinha é que eu queria fazer o que tinha que ser feito. Que era confessar Jesus como meu único Senhor e Salvador e descer nas águas do batismo. O resto foi Deus que foi fazendo, dia após dia. Não foi da noite para o dia. Ele foi me tratando, Ele foi me curando, Ele foi me colocando em posicionamento. E é isso que Ele quer fazer com você. É isso que Ele quer fazer com todas. Entende? Eu vou te ajudar. Né? Você já tem um horário marcado, né, de atendimento. Eu vou te ajudar. Tá bom? Pode ficar tranquila, acalma o seu coração. Nós vamos orar muito junto. O Espírito Santo, desde ontem, tocou no meu coração que nós precisamos fazer um tempo de oração aqui. Assim como nós estamos estudando
Nós precisamos levantar um tempo de oração, de clamor mesmo, tá? E nós vamos fazer isso aqui em nome de Jesus. Eu vou me programar e nós vamos fazer, provavelmente será num período da noite, tá? 9 horas da noite. Talvez seja esse o horário. Vou orar para pedir confirmação. E venho fazer um vídeo aqui avisando vocês, tá bom? Meu filho está fora dos caminhos do Senhor. Você, como mãe, tem um poder espiritual muito grande sobre a vida do seu filho. A sua oração chega ao céu com um poder sobrenatural diante das cortes celestiais de Deus. Vamos orar, tá bom? Entre em oração, faz jejum pelo seu filho. Jejum e oração. Tira da sua vida aquilo que você mais gosta. Faz um jejum de 3 dias com força. Um jejum que dói em você pelo sacrifício da sua carne, em oração. Ora todos, durante esses 3 dias, faz esse propósito de orar a cada 3 horas. Nos horários que você tiver mais disponibilidade, porque nós entendemos que muitos de nós trabalhamos, você ora por um período mais longo, mas se você está no teu trabalho ali, teu despertador toca, abaixa a cabeça um pouquinho e através de um sussurro você ora, mas tem que ser um sussurro, não pode ser na mente só, tá bom? Você ora ou você vai em uma sala, em uma copa, eu não sei como que é no seu trabalho, ou você sai lá fora um pouquinho, vai na calçada, busca o ar livre e ora. 3 dias. Precisa de sacrifício. Um milagre precisa de sacrifício. Olha o sacrifício que Jesus fez para o milagre vir, para o véu se rasgar, para os nossos pecados ser perdoados. Jesus fez sacrifício. Ele morreu por nós. Faz isso, minha irmã. Faz isso. Você vai ver o agir de Deus na sua vida e para todas as outras que buscam e esperam por um milagre, por uma libertação, tá bom? Quem deseja atendimento, me chama. Tem uma fila de espera. Depois que os atendimentos liberam, são 4 atendimentos, tá? 4 atendimentos. Por 4 semanas eu acompanho. Depois a pessoa caminha sozinha. Só não caminha sozinha se o Espírito Santo mostra que ela ainda não está pronta para caminhar, tá bom? E aí, abrindo vaga, eu vou chamando quem está na fila, a gente ora junto, e a gente vai intercedendo, e vamos orando, e vamos tratando, e o Senhor vai te conduzindo, tá bom? Você só precisa dar o passo. Se você não der o passo, não tem como, entende? Eu não posso empurrar ninguém. Jesus não fazia isso com ninguém. Você tem que dar o passo, você tem que querer ajuda. Você tem que querer ser tratada pelo Senhor. Em nome de Jesus, tá bom? Medo de perder a salvação, minha irmã? Só se você ir no pecado. Só se você blasfemar contra o Espírito Santo, né? Só se você não praticar o que Deus pede, só se você não perdoar os irmãos a quem nós temos que perdoar. Muitas pessoas não recebem o milagre da cura porque não liberam o perdão. Olha como não liberar o perdão é grave. Se você não libera o perdão, nem a oferta que você dá no altar é aceita por Deus. Porque ele fala, deixa a tua oferta aí, vai lá resolver o teu problema com o teu irmão, depois você volta e oferta. Entende? Então, só se tiver em pecado. Se tiver dificultando a vida de um outro irmão se aproximar de Cristo. Entende? Nós temos muito que aprender aqui esse ano. Fazendo a leitura do Novo Testamento. Mas muito mesmo. Tem muito derramar do Espírito Santo aqui para todos nós. Tá bom? A preocupação com os nossos filhos vai ser eterna. Tá bom? A preocupação com a vida dos nossos filhos sempre será eterna. Tá bom? Em nome de Jesus. Então, olha só. Para finalizar aqui, esse capítulo, né? Capítulo 15. Gente, hoje tem uns mosquitinhos aqui que eles estão pitiquinhos, estão chatos, hein? Acho que eles vieram por causa da banana. Ó, no capítulo 15, o que nós podemos ver? Nós vemos a maior luz da história sendo acesa na cruz. Certo? É isso que nós aprendemos aqui. A injustiça
Ela não venceu. Vimos isso aqui claramente. O silêncio de Jesus foi mais poderoso que todos os gritos. O silêncio que Jesus teve, com o silêncio que Jesus se posicionou desde o momento da prisão dele, e mesmo diante de todas as críticas, de toda a humilhação, foi mais poderoso que todos os gritos. Guarda isso para você. Então, se você tiver que gritar, que seja para gritar pelo clamor, para gritar por misericórdia a Deus, para gritar pedindo a tua cura, pedindo a tua salvação, pedindo o teu posicionamento diante de Deus. Pai, eu não aguento mais essa vida, eu não quero mais viver na vida em pecado, me tira desse lugar, livra de mim tudo que me afasta do Senhor, que o teu grito seja esse, e não para gritar pelo ego ou pelo orgulho ou para ter razão diante de uma situação com alguém, tá? Jesus escolheu não descer da cruz porque ele preferiu amar você. Assim como ele me ama, ele ama todos nós e vai amar a todos até o fim dos tempos. E agora? Agora cabe a nós vivermos com a mesma entrega, com a mesma firmeza na fé. É isso que nos cabe. É isso que nós precisamos fazer. Buscar a presença de Deus, sabendo que mesmo nos dias mais difíceis da nossa vida, Deus vai estar ali nos auxiliando, caminhando junto conosco, rumo à nossa salvação. Nos momentos mais difíceis, Deus está junto de nós, nós não estaremos sozinhos, nunca estaremos sozinhos. Deus não nos deixa sozinhos. Amém? Eu desejo, em nome de Jesus, que tudo que nós ouvimos aqui hoje te edifique de maneira poderosa, mais que no dia de ontem. Que o seu coração esteja mais quebrantado do que no dia de ontem. Que a sua fé, ela tenha sido, que a chama da sua fé hoje esteja mais acesa do que ontem. Que o seu posicionamento hoje seja, eu quero isso. Eu quero isso mais do que ontem. Eu quero viver de forma que eu não perca a minha salvação. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória é do Senhor. E sempre será. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por toda a palavra que o Senhor nos trouxe na manhã do dia de hoje. Eu agradeço ao Senhor por tanto conhecimento que o seu Santo Espírito tem derramado sobre a nossa vida. Obrigada, meu Deus. Obrigada porque nós podemos te ouvir, porque nós temos a nossa audição. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor por isso. Os nossos olhos podem ler, nós temos a nossa inteligência que nos capacita, e são tantas as bênçãos que nós temos para te agradecer, meu Pai. Obrigada por tudo que o Senhor é. Obrigada por quem o Senhor é na nossa vida, por quem o Senhor representa na nossa vida. Declaramos agora, nessa hora, que o Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é suficiente. Sem a sua presença, nós vivemos vazios. Somos vazios, não tem sentido viver sem a presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, concede-nos a tua presença. Aviva-nos em fé. Fortalece a nossa fé, Pai, na tua presença, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, acolhei com bondade, com misericórdia a nossa oração. Que o Senhor possa envolver todos nós agora na tua presença, em nome de Jesus. Caminhe pela nossa casa agora, em nome de Jesus. Que a paz possa ocupar todo o espaço dos ambientes da nossa casa.
Que o fogo do seu Espírito Santo, Pai, que labaredas de fogo possam chegar em todos os ambientes, purificando, levando luz em qualquer canto que houver trevas, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor, cuide dos nossos familiares. Nós entregamos nas mãos do Senhor agora todos os membros da nossa família. Que a nossa família nesse momento possa ser envolvida pelo Senhor de forma grandiosa. Protege-nos, Pai, em nome de Jesus. Traz de volta para o nosso lar toda a ovelha que está perdida. Coloca de volta, Senhor, todos nós no mesmo barco, em nome de Jesus. Somos todos filhos do Senhor. E o desejo do coração do Senhor é que todos nós estejamos juntos de Ti, como família em Cristo. Envie anjos do Senhor agora, anjos de guerra, a resgatar nessa hora todo filho perdido, todo esposo perdido, toda esposa perdida, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, anjos ministradores de guerra, busquem aonde estiver, toque de forma profunda na vida de todo que está perdido, que está descaminhado, em nome de Jesus. Toque de forma profunda com o teu poder, com o teu amor, que chegue na consciência espiritual de todos que estão fora do seu caminho, Pai. Que o único caminho que leva à salvação, que o único caminho que é a verdade é a palavra do Senhor, é o cumprimento dos princípios, cumprimento das leis, é viver uma vida em obediência, se livrar de tudo que afasta do Senhor. É isso que eu te peço nessa hora desse dia de hoje, meu Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, toca agora no topo da nossa cabeça, em nome de Jesus. Pai, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, envolva-nos com o teu poder, para que todos que nessa hora estejam se sentindo fracos, sejam empoderados com o poder e o amor do Senhor. Que a nuvem da tua glória esteja sobre cada um que está aqui presente agora, e que essa força desça do topo da cabeça até a sola dos pés agora, em nome de Jesus. E que essa filha e filho do Senhor se levantem em fé agora, em nome de Jesus. Se levantem em posicionamento agora, em nome de Jesus, na tua presença, Pai. Esse é o desejo do teu coração, Senhor. Faz o teu querer na vida de todos que estão aqui agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Todos que estão aqui estão rendidos, com o coração disposto e disponível a viver na tua presença. Tome em suas mãos, Pai. Tome em suas mãos o desejo do coração de todos que estão aqui agora. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu consagro em suas mãos esse ministério. Consagro ao Senhor a vida de todos nós, em nome de Jesus. Declaro que toda honra e toda glória é do Senhor. E tudo que nós estamos aprendendo e buscando é para glorificar e exaltar o nome do Senhor todos os dias da nossa vida, enquanto vivermos. Obrigada, Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada por tudo que o Senhor representa na nossa vida. Amém. Obrigada. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, que você tenha um dia de glória, um dia abençoado, um dia de posicionamento, que você não se esqueça, veio uma afronta, é verdade? Busca a tua cura, não é? Não perca seu tempo, querendo se justificar, tá bom? Se vier uma fofoca, ore. Se alguém vier te trazer uma fofoca sobre uma insulta contra você, vou te dar um exemplo.
Nossa, a vizinha falou que achou que você tá isso, isso, isso. Aí você fala assim, ó, vamos orar pela vizinha? Mata essa fofoca. Fofoca é pecado. Fofoca alimenta os demônios. Para de fazer fofoca. Para de falar dos outros. Para de ouvir. Para de dar os seus ouvidos para fofoca. Tá bom? Ora, quebra essa pessoa. Fala, vamos orar? Vamos. Vamos orar por ela rapidinho? Segura na mão de quem veio trazer a fofoca e ora. Tá bom? Esse é o posicionamento de uma mulher cristã. Esse é o posicionamento de uma mulher sábia. Olha, eu não quero ouvir. Eu vou edificar na vida da pessoa, eu posso ajudar? Eu não quero ouvir. Vamos orar? Não fica deixando o teu coração ser alimentado por coisas que não provêm do Senhor. Tá bom? Que aí os demônios vão procurar outra pessoa para encher o saco e vai parar de encher o seu. Tá bom? Se posicione. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha um dia abençoado, se permita ser usada, se permita ser usado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Tchau. Até amanhã. Em nome de Jesus.